Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, um dos vídeos mais emocionantes que eu já fiz foi do Mikhail Tal contra Garry Kasparov em 1992. A última partida do Mago, né? A última partida do Mago, ele já estava com a saúde debilitada, fragilizada e internado, e ele dava suas escapadas ali do hospital para jogar aquele torneio e faz aquela última partida. Uma coisa maravilhosa, um vídeo espetacular, muito especial aqui do canal, é a última partida do Mago de Riga contra o Kasparov, né? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o último torneio oficial de partida pensada que o Mikhail Tal jogou, que foi também em 1992, no torneio de Barcelona, tá? O torneio de Barcelona, então, o Mikhail Tal jogou esse torneio com muito problema de saúde. Ele queria jogar, né? Mas a saúde realmente prejudicava muito, tanto que terminou esse torneio de Barcelona de 92, ele voltou para jogar em Moscou, né? Ele viajou para Moscou para jogar o torneio lá de Blitz. E lá ele foi internado, enfim, ele acabou falecendo poucos dias depois. E depois o Karpov deu um jeito de levar o corpo do Mago de Riga de volta para a Letônia, porque naquela época, por questões políticas e tudo mais, era muito difícil, mas o Karpov, com toda a influência que ele tinha, conseguiu levar o corpo do Mikhail Tal lá para Riga, na Letônia, né? Mas aqui então, galera, eu quero mostrar para vocês as últimas partidas do Mago num torneio oficial, tá? Não são as melhores partidas do Mago, com certeza a questão da saúde deve ter prejudicado, mas ainda assim jogando de uma forma espetacular. É o que a gente vai ver agora. O Mago de Riga aqui então tá jogando em Barcelona 92, na terceira rodada. Muitas das partidas, quando ele não estava se sentindo bem, estava com a saúde muito ruim, ele perguntava para o adversário, né? Você tá se sentindo ambicioso hoje? Era a maneira dele oferecer empate. Ele perguntava se o adversário estava muito ambicioso naquele dia, né? Se queria jogar mesmo. Achei curioso esse fato, é citado em diversas fontes, um fato conhecido histórico aí desse torneio de 1992. E vamos dar uma olhada aqui, o grande mestre espanhol, o Manuel Pastor aqui deve estar se sentindo ambicioso porque ele quer jogar, então, e a gente tem o Mikhail Tal de brancas, abrindo com o peão do rei E4, e aqui o Manuel Pastor responde com D6, a defesa Pirt, temos D4, cavalo F6, cavalo C3, C6, esse lance, jogadores de Pirt fazem muito esse C6, joga com dama em A5, dá suporte aqui para casa central, é um forte lance da Pirt. E aqui F4, uma maneira bem enérgica de combater aí a defesa Pirt é jogar com F4. Dama em A5, cravou o cavalo, tem sempre uns ataques perigosos. Bispo D2, descravou o cavalo E5, já atacou o centro. Aqui cavalo em F3 foi jogado pelo Mikhail Tal, né? Você pode estar se perguntando se não valeria a pena capturar esse peão aí, jogar um F por E5 e depois fazer alguma outra coisa, depois jogar um cavalo F3. Também é uma possibilidade também bastante interessante, abre a coluna F, é possível jogar dessa forma. O Mikhail Tal prefere jogar cavalo aqui em F3, simples escolha pessoal, não tem lance melhor do que outro. E aqui E por D4, cavalo por D4. Aliás, se o Mikhail Tal jogou, deve ser melhor, né? E agora a dama B6 aqui. O Manuel Pastor não se incomoda de mexer essa dama algumas vezes na abertura. Não se deve fazer muito isso, mas aqui eles é um grande mestre, muito experiente. O centro não tá aberto, não foram feitas tantas trocas de peões. Tá fácil do Manuel Pastor dar roque a hora que ele precisar. Então ele sente que dá para fazer isso. Tá atacando o cavalo, tá atacando o peão. E o Mago agora defende as duas peças jogando cavalo B3. E aqui A5, olha só, né? Então, mais uma vez, né? O Manuel Pastor não desenvolveu tantas peças, mas é um jogador extremamente perigoso. Aliás, essa partida aqui é espetacular. Aqui o Mikhail Tal, muitos jogadores aqui fariam lance A4, né? Para evitar a descida do peão. Mas o Mikhail Tal responde de uma forma diferente aqui. Ele joga com torre B1, olha só. Já antecipando que ele vai ter que tirar o cavalo e o peão de B2 vai estar protegido. A4 foi jogado agora cavalo C1 e aqui G6. Jogadores de Pirt também gostam de desenvolver aí o bispo em fianqueto. Dama em F3 foi jogado pelo Mago, bispo G7, bispo D3, todo mundo desenvolvendo, roque, o cavalo de 1 vai lá para E2, sai lá da fileira do fundo e aqui bispo G4 atacando a dama aqui do Mago. Dama G3 foi jogado. É curioso como o Mago resiste à tentação aqui de, por exemplo, jogar um lance como dama E3, porque ele não tá podendo dar roque. E essa dama aqui ela não está permitindo, né? Então aqui muitos jogadores são tentados a jogar um lance como dama
Dama em E3, dama em F2, para poder depois dar roque, né? É curioso como o mago joga com frieza aqui, dama G3, olha só. Mantendo a pressão no bispo, né? Tem algumas ameaças de jogar com E5, tirar o cavalo que é o defensor do bispo. O mago prefere manter a partida tática. A partida seguiu com bispo por E2, capturou o cavalo, cavalo por E2, cavalo de bem D7, desenvolvendo. E agora a dama volta para casa de F3, o mago não tá preocupado em fazer roque. Cavalo C5, foi jogado o bispo em E3, agora cravou aí o cavalo. E cavalo de F por E4, aqui o Manuel Pastor captura o peão e o mago agora vai para uma sequência fantástica, né? Aqui ele não iria entregar um peão à toa, ele complica tudo. Agora ele joga aqui dama por E4, olha que legal, capturando aí o cavalo. Claro, aqui ele tá ganhando uma peça, né? Se o cavalo capturar a dama, o bispo captura a dama e o mago fica com uma peça a mais. No entanto, o ataque que vem agora pra cima do Mikhail Tal é um dos mais violentos que eu já vi. Torre de F em E8 agora atacando aqui a dama, atacando o bispo. E como reagir aqui, se você jogar um lance como dama aqui em F3, tá perdido, perde na hora. Cavalo por D3 ganharia na hora, né? Aqui se toma o cavalo, tá caindo aqui, torre por E3, recuperando peça com um ataque formidável. O Mikhail Tal já poderia abandonar. Então aqui a posição é perigosíssima e o Mikhail Tal vai pro único lance aqui que não perde na posição, que é o lance bispo por C5, deixando a dama e atacando a dama aqui do espanhol. A partida seguiu com D por C5, agora a dama aqui do Mikhail Tal continua atacada, dama C4, o Mikhail Tal tem uma peça a mais. No entanto, muitos jogadores poderiam até perder aqui de brancas, tá? De fato, os computadores dão até que a posição é levemente vantajosa aqui para as negras, de tão difícil que é jogar essa posição com o rei no centro, peças atacadas. A partida seguiu agora com dama em A7. Então aqui o Manuel Rivas aí, Pastor, vai preparando um ataque. B4 pelo Mikhail Tal, lances precisos aqui, gente. Qualquer outro lance aqui vai dar ruim. Por exemplo, se ele fizesse aqui o tão sonhado roque, né? Aqui B5 já é destruidor. Destruidor, você tem que tirar a dama não tem mais casa, a dama tá presa. Então já aqui você já poderia pensar em abandonar, né? Então realmente muito perigosa a posição, por isso o Mikhail Tal vai agora para esse lance B4, um lance preciso na hora certa. Temos A por B3, agora dama por B3, a dama conseguiu o refúgio, B5 e agora C4, o Mikhail Tal. Quanta frieza deixar o rei no centro e lidar com esses aspectos que ele precisa lidar agora. Dama em A5, cheque, rei F1, essa torre agora não vai ter facilidade para sair, mas a gente vai ver como é que o mago vai resolver isso. Torre de A em D8, atacou o bispo, torre D1 protegendo e agora a torre B8 ameaçando todo tipo de ataque. Criação de peão passado e tudo mais na coluna C, né? Aliás, peão passado é o que não vai faltar. Dama C2 foi jogado B por C4, bispo por C4 e as pretas têm um peão passado já. A torre em B2 atacando a dama. Olha essa posição, galera. A dama tá atacada, o cavalo tá atacado aqui já 2 vezes, o bispo tá segurando, o bispo aqui tá dando proteção pra torre. Muito difícil de jogar. Mikhail Tal só tem um lance bom aqui e ele faz esse lance dama C1. Por exemplo, dama D3 aqui já não funcionaria, né? Por conta da torre capturando o cavalo. Então dama C1, um único lance aqui da posição. A partida seguiu agora com dama B4 aqui pelo Rivas. Pressão total na posição. Muito difícil de jogar. Olha isso, Mikhail Tal tendo que se defender ao máximo aqui. Uma outra possibilidade aqui também, dama A4 seria um outro lance bem interessante, com a mesma ideia de pressionar o bispo, mas deixando a casa de B4 livre para a torre e sem perder, né? B4 está sujeito a uns avancinhos, uns sacrifícios de peões, umas coisas que o Mikhail Tal adora. Então dama A4 seria o lance anti-Tal aí, mas aqui dama B4 foi jogado, um lance muito forte, e agora H4 pelo mago de Riga, é assim que ele vai trazer a torre. Torre em E4 atacando agora o bispo. O que é isso? O bispo está atacado 2 vezes, a dama está defendida. Se tirar o bispo, cai cavalo. Difícil demais de defender, mas agora vem o lance do Mikhail Tal na hora certa. A3 expulsando todo o mal aqui da posição. A dama tá atacada, né? E agora qual que é o ponto todo? Por que não dá para jogar um dama por C4 agora? Não dá, né? Dama por C4 não foi jogado por conta de torre D8 cheque. Bispo vai ter que cobrir em F8 e aí tá caindo a torre aqui em B2. Olha que tema legal que tá rolando aqui na posição, né? Então A3 aqui exclama 2 aqui pelo mago de Riga, expulsando todo o mal da posição, porque agora essa dama tem que ir lá para trás. Dama B8 foi jogada e aqui o bispo tá salvo e torre H3, o mago tá de volta. Dama em E8 foi jogado, mas nem tudo acabou.
atacou. Agora o cavalo tá atacado aqui milhões de vezes. Cavalo C3 foi jogado. Mikhail Tal agora faz esse lance espetacular, cavalo C3, né? Esse lance ataca a torre. Entrega o bispo, mas faz o bloqueio aqui, ó, da conexão do bispo com a torre lá em B2. Espetacular esse lance, né? E aqui, enfim, se bispo por C3, dama por C3, o mago também tá no jogo, tá tudo certo. Aqui o Manuel Pastor aqui prefere jogar torre por C4. Temos aqui dama por B2 e torre por F4. A posição ainda é muito perigosa. Esse cavalo aqui tá cravado, o rei tá exposto. A partida seguiu com torre F3, agora torre por H4 e agora dama em E2. O mago tem que continuar tomando todo o cuidado do mundo. Ele tem uma torre a mais aqui, o mago de Riga. No entanto, a posição ainda é muito perigosa. Torre H1 foi jogado rei F2 e agora bispo D4, cheque. E aqui cuidado, hein? Cuidado. Não vai tentar tirar o rei daqui, por exemplo, não foi jogado rei G3. Aqui dama, depois de dama por E2, por exemplo, cavalo por E2 e torre por D1. As pretas têm uma posição melhor aqui, um monte de peão a mais, né? Então realmente tem que se tomar cuidado nessa posição. O mago faz a coisa certa aqui e devolve um pouco de material. Torre por D4, olha só. A partida seguiu dama por E2, trocando damas, cavalo por E2, C por D4, cavalo por D4. E a gente vai ter esse final, então o Mikhail Tal tem uma peça a mais, no entanto ele tem 2 peões a menos. Vamos ver se dá pra ganhar isso daqui. C5 atacando o cavalo, cavalo C6. Aqui também qualquer lance errado as pretas conseguem empatar, é muito difícil esse final. Torre A1, por exemplo, qual é o plano agora do Mikhail Tal? Ele quer liberar a torre para poder atacar esse peão. Então ele traz aqui a torre para C3, mas ele não pode capturar esse peão aqui, senão vai empatar. Se cai o peão de A3 assim facilmente, vai empatar. Então o plano do Mikhail Tal agora é atacar o peão de C5 e trazer o cavalo para de alguma forma proteger o peão. Vamos ver. Torre C3 foi jogado, torre cheque em A2, rei F3 aqui F5, avançando com a maioria, e agora cavalo A7, olha que lance instrutivo aqui do mago, né? Ele quer colocar o cavalo em B5 protegendo o peão e poder capturar o peão na ala da dama. Rei G7 foi jogado, cavalo B5, H5 avançando com a maioria, e aqui G3 primeiro pelo Mikhail Tal, tentando parar os peões, G5 dando suporte para os peões, torre por C5 e aqui rei F6, torre C3 foi jogado. E agora G4, olha que posição perigosa. Rei F4, torre F2, cheque, rei E3, torre G2, atacou o peão e agora rei D4 e a torre está protegendo aqui em G3. F4 tentando criar caminho para os peões ficarem conectados e passados. Torre C6 aqui pelo mago, rei G5, torre C5, cheque, rei H6, G por F4. O mago tem uma peça limpa a mais. Todo mundo tem 2 peões, o mago tem uma peça limpa a mais. No entanto, o Manuel Pastor tem 2 peões passados e conectados extremamente avançados já. E ele segue agora com H4. Galera, que posição é essa? Que posição difícil. O mago segue com rei E5, ele quer dar checkmate. H3, cavalo D6. H2 ameaçando promover e agora cavalo F5, cheque, rei G6, torre C6, cheque, rei F7, torre C7, cheque, jogou o rei lá pro canto, rei G8 e agora cavalo H6, cheque, rei F8 e aqui rei F6, olha o que o mago conseguiu fazer aqui, ele deixou agora o espanhol promover o peão pra dama porque tá ameaçando checkmate e essa posição é muito difícil de jogar de negras, na verdade. Apenas um lance aqui consegue equilibrar para as negras, consegue empatar. Se você quiser dar pausa até tentar achar o único lance aqui das pretas que consegue empatar essa posição, vale a pena. Mas aqui o grande mestre espanhol não encontra esse recurso, que seria o lance torre E2, já comento. E segue agora então a partida com rei E8 tentando escapar do checkmate. E aqui depois de cavalo F5 simplesmente renovando aí todas as ameaças de checkmate. Aqui rei D8 foi jogado, né? Você pode se perguntar, ué, por que ele não promoveu aqui pra dama simplesmente? Aqui teria mate em 3, olha o que o mago tá aprontando aqui. Cavalo G7, cheque, se o rei vier pra F8, a torre dá mate. E se vier aqui pra D8, né, tentando escapar primeiro, cavalo E6, cheque, protegendo aqui a torre. E depois de rei E8, esse famoso tema aqui do cavalo e da torre, né? Isso aqui é checkmate desde que a torre esteja protegida. Por qualquer peça, por peão, por bispo, por outra torre, por uma dama, qualquer peça, pelo rei, né? Desde que a torre esteja protegida, isso daqui é checkmate, né? Essa configuração aqui, o cavalo tirando as casas laterais aqui, né? Então, por isso, aqui, cavalo F5, exclama duas aqui pelo mago. E aqui o Manuel, para evitar o mate, joga rei D8, mas já abandona aqui a partida na sequência.
abandonou porque não dá mais. Uma belíssima vitória aqui do Mago. Como assim ele conseguiu vencer esse final, né? Incrível. E aqui abandonou, galera. Torre H7 tá vindo, parou o peão passado, né? Mesmo que se tente avançar com G3, aqui você pode sacrificar, trocar e jogar esse final aqui com esse peão a mais. Estudos mostram, né, esse final aqui ele é ganho para as brancas porque o rei está distante aqui da casa de promoção, existem ameaças de checkmate, a posição é bem desfavorável aqui para as negras, então esse final aqui é conhecido, mas encorajo vocês aí a testarem esse final. Joguem contra o Stockfish, joguem contra um amigo, ou põe no tabuleiro, joga você contra você mesmo, né, mas aí se esforça de negras para tentar empatar, né, e tenta ganhar esse final de brancas, né, ou empatar de negras, ver o que acontece, né, mas é um final ganho para as brancas, tá? E então por isso que depois de rei D8 aqui, o Manuel Pastor abandonou a partida. Que fantástica essa partida aqui do Mago, que fantástica essa vitória, né? E o lance que eu falei que eu ia comentar que empataria seria a torre 2 aqui. Por que esse lance segura tudo? Porque agora, sempre que tiver aqui a questão do cheque, a torre pode voltar. E esse peão é uma ameaça constante de ser promovido. Então aqui não tem mais checkmate. O que as pretas teriam? O que o Mikhail Tal teria que fazer? Provavelmente segurar a promoção do peão. Aí, claro, G3 estaria vindo. E esses peões aqui, se eles se conectarem, acabou. Então aqui teria que jogar um cavalo G4 meio que na marra para evitar agora o avanço desse peão de G. Aí cai em H2, lance forçado. E aí as pretas podem manter a torre sempre aqui na coluna E para não levar ao checkmate lá com torre C8, né? Então aqui tá atacando o peão, se jogar um rei F5, por exemplo, aí já não tem mais a questão da ameaça do mate, né, lá na fileira do fundo, e as pretas podem simplesmente voltar a torre para E2, se o rei avançar para F6, torre vem para E4 de novo, e simplesmente repete. Ah, mas e se as brancas agora avançarem aqui com A4, né? Tudo bem, as pretas podem tentar ainda um recurso como torre C2, tentando desviar aqui a torre, né? Sempre lembrando, o rei não tá mais levando checkmate, só estaria levando se o rei tivesse aqui em F6. Então aqui torre B1, por exemplo, torre A2, rei F6 ameaçando mate, rei E8 escapa. E aqui ainda o final é bem complexo, mas estudos mostram que também bem jogado, né? As pretas conseguem segurar um empate aqui. E as brancas também tem que jogar bem aqui para não perder, mas bem jogado pelos dois lados acaba indo para um empate, né? Mas beleza, e vamos ver aqui o relatório do chess.com, vamos ver a precisão desses caras aí, vamos ver. Olha aí, 97,1% de precisão pro Mago, hein? Puxa vida, doente ali, perguntando se o jogador tá ambicioso e tudo mais, né? Mesmo assim ele jogou, a gente vê no gráfico, não é o tal no seu auge, né? Aqui ele não deixaria escorregar uma posição vantajosa, mas uma partida maravilhosa do Mago. O ataque que ele levou aqui do grande mestre espanhol, o tanto que ele soube segurar e não ficou pior na partida, né? Levemente aqui na abertura um pouquinho, mas a partida ele segurou muito bem e depois jogou para esse final, um final impecável, conseguiu uma vitória, uma partida maravilhosa aí do Mago. A mesma precisão do espanhol, o espanhol com direito a lance brilhante, enfim, o link aí da partida para quem quiser ver o lance brilhante ou fazer variações está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente segue com a playlist, então, mostrando Mago de Riga em Barcelona, 1992, o último torneio da vida aí do Mago, tá bom? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.